A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 21 e versículo de número 4 ao 11, que vai nos dizer assim: Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque já se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que Deus hoje, Ele está te dando estrutura para viver coisas grandes. Nós servimos a um Deus que Ele é responsável. Nós servimos a um Deus que tem responsabilidade. Deus, Ele sabe, irmãos, aquilo que a gente pode receber no momento e aquilo também que a gente não pode receber. Deus sabe o momento certo da gente receber das mãos dele a vitória e o tempo que a gente não tem estrutura para receber. Todo este tempo que você passou de dificuldades, de lutas, de perseguições, de portas fechadas, o Senhor está dizendo: foi eu te preparando, foi eu te dando estrutura para que você pudesse ter uma pesca maravilhosa. Nós observamos que esta pesca aqui foi uma pesca grande. Eram peixes grandes que estavam dentro da rede. 153, uma grande quantidade. Deus, irmãos, Ele não entrega nada grande a quem não está preparado ainda. Deus é tão responsável que primeiro Ele dá estrutura. Deus é tão responsável que primeiro Ele prepara. Declare comigo: Deus, todo este tempo estava me dando estrutura e me preparando para a vitória. Deus, todo esse tempo, estava me dando estrutura e me preparando para a vitória. Você vai observar que a primeira pesca que Jesus ele deu para Pedro, quando ele chamou Pedro para ser discípulo, juntamente com Tiago e João, a Bíblia diz que eram muitos peixes, não especifica o tamanho, que a quantidade era muita, que a rede rompeu. Então nós observamos o quê? Que na primeira pesca houve um rompimento de rede. Começou a romper por causa da estrutura. Mas na segunda pesca, a gente observa que a Bíblia deixa bem claro que mesmo sendo muitos peixes, a rede não se rompeu. Sabe o que é isso? A rede tinha estrutura para receber coisa grande. Todas as vezes que Deus tiver um grande propósito na sua vida, primeiro Ele vai trabalhar na sua rede. Primeiro Ele vai dar estrutura para você receber. Primeiro Ele vai trabalhar dentro de você, Ele vai lhe moldar, Ele vai forjar o teu caráter, Ele vai transformar a sua vida para depois Ele te entregar, porque Deus, irmãos, na palavra dele diz que Ele enriquece e não acrescenta dores, Ele não traz acréscimo de dores. E quando fala de riqueza, não é somente materialmente falando, mas é as bênçãos de Deus que traz as bênçãos para nós e não dor de cabeça. Deus quer lhe dar bênção, minha irmã, para você permanecer firme. Deus quer lhe dar bênção, meu irmão, para você continuar na presença dele, não para você apostatar sua fé. E não para você desviar. Deus não vai lhe dar nada que você não tenha estrutura para receber. Peça sempre isso para Deus. Que Ele não te entregue nada que você não tenha estrutura, que você venha se perder, que a sua salvação venha a ser perdida na Baia Cantora Mandaraia. Que porta nenhuma se abra na tua vida que for para perdição. Agora sim, irmãos. Tinha estrutura.
Nós observamos que antes da ressurreição de Jesus, Pedro era uma pessoa. Mas depois que Jesus ressuscitou, Pedro chorou amargamente, se arrependeu do que fez e o Senhor entregou para ele um grande ministério, um grande chamado. Foi o único discípulo que Jesus chamou de pastor. Quando Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Pedro, tu me amas? Apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Então nós vamos observar, irmãos, que algo grande estava sendo entregue nas mãos de Pedro. E eu vejo pessoas aqui recebendo coisas grandes. E Deus está dizendo: pro grande que eu tenho na tua vida, primeiro eu te dou estrutura. Primeiro eu te preparo. Declare comigo: meu Deus tem coisas grandes para mim, mas Ele está me preparando primeiro. O meu Deus tem coisas grandes para mim, mas Ele está me preparando primeiro. Você vai observar que a ideia dessa pesca foi de Pedro. Pedro trouxe a rede cheia de 153 grandes peixes e não rompeu. No início do chamado de Pedro, a Bíblia vai nos dizer que Pedro lançou as redes, como Jesus disse em Lucas capítulo de número 5, mas quando puxou, rompiam-se-lhes as redes, não tinha estrutura ainda. Aramancho de cantarabaia. Tem pessoas aqui que Deus lhe chamou, mas você ainda não tinha estrutura. Mas agora Ele já te amadureceu, Ele já lhe preparou e Ele está dizendo: se prepara, porque tem uma pesca, porque está chegando um tempo de retribuição de Deus grande. É tempo de coisas grandes na tua vida. Deus é lindo, irmãos, e Ele sabe quando nos entregar coisas grandes. Não se engane não, irmãos. Deus não faz a promessa Ele cumprir na mesma hora, não. Tem um momento, tem um tempo para que aconteça. Através dessa palavra o Senhor está dizendo: todo o tempo que eu permiti de lutas e de dificuldades na sua vida, era eu te preparando, era eu te estruturando, era eu te moldando. Pense comigo: se o Senhor entregasse aquilo que Ele te prometeu no mesmo momento que Ele te prometeu, você não seria quem você é hoje. Muitas vezes reclamamos do processo, porque o processo não é fácil. Muitas vezes reclamamos das dificuldades, muitas vezes reclamamos de passar no deserto, de irmos para o vale, mas eu quero lhe dizer que tudo isso te ensina. Tudo isso te ensina a valorizar, tudo isso te ensina a amar mais a Deus, tudo isso te ensina a ter mais experiência, a confiar mais no Senhor. Todo o processo que Pedro passou com o Senhor Jesus, o Senhor preparando ele para coisas grandes. Deus não chamou Pedro para qualquer coisa, não. Era para coisa grande, era para liderança. A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Pedro precisava ser moído, Pedro precisava ser quebrado na mandaraia, para depois ver o cumprimento da palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, precisamos passar pelas aflições, pelas dificuldades, para o Senhor nos preparar. Eu costumo dizer, irmãos, que ninguém amadurece sorrindo. Isso é uma realidade. Em tempos bons, em tempos de alegria, de bonança, a gente não consegue amadurecer, a gente não consegue ter maturidade, mas em tempos de dificuldade, em tempos em que as portas se fecham, em tempos em que somos obrigados a colocarmos a nossa fé em ação, são nesses tempos, irmãos, que nós começamos assim a ter maturidade, a amadurecer e a viver os propósitos de Deus. O Senhor, através dessa palavra, Ele fala com pessoas de maneira clara e Ele diz para você: eu estou trabalhando ao teu favor para cumprir aquilo que eu te prometi. Eu estou trabalhando para fazer acontecer as minhas promessas na sua vida. Eu estou trabalhando para que você possa viver aquilo que eu, o Senhor, te prometi. Pois as promessas de Deus, irmãos, elas não têm prazo de validade. E nós que precisamos ser moldados e trabalhados para o cumprimento daquilo que Deus falou conosco. Quando Deus nos faz a promessa, nós não estamos preparados. A promessa já está, mas a gente não está. O milagre já está preparado, mas a gente não está. Então Deus vai fazer o quê? Deus vai nos moldar. Deus vai nos lapidar para que a gente esteja apto para viver aquilo que Ele nos chamou. O Senhor disse para Pedro: doravante serás pescador de homens. A sua missão é grande, Pedro. Então é claro que Pedro passaria por uma grande preparação. Você está passando por uma preparação. Deus está lhe preparando, Deus está lhe moldando, Ele não está lhe castigando. Declare comigo: Deus não está me castigando, Ele está me preparando.
Deus não está me castigando, Ele está me preparando. Deus é Deus, irmão, de coisas grandes, porque o nosso Deus, Ele trabalha a favor daqueles que confiam, que esperam, que aguardam na promessa dEle. Você não está perdendo tempo, mas você está sendo moldado. Você está sendo trabalhada pelo Espírito Santo. Ele está quebrando o velho eu e fazendo um novo homem, fazendo uma nova mulher na presença do Senhor. Agora Pedro tinha estrutura. Agora Pedro suportaria coisas grandes. Eu acho interessante a riqueza dos detalhes, irmãos, da palavra de Deus. A riqueza dos detalhes em que a Bíblia nos entrega. A Bíblia nos dá muitas pérolas, a gente precisa estar ligado nisso. Você vai observar que a Bíblia deixa claro no versículo 11 de João 21:11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Não houve rompimento porque tinha estrutura. Você está entendendo, irmãos? A Bíblia deixa bem claro que eram grandes os peixes e a rede não rompeu. E o Senhor diz para você, através dessa palavra, eu tenho uma boa palavra para cumprir na sua vida. Eu tenho promessas para fazer acontecer na sua história. Primeiramente, eu estou lhe dando estrutura para vivenciá-las. Eu estou lhe dando estrutura para que você possa viver os meus projetos nessa terra. Deus faz a promessa, mas Ele também, irmãos, nos capacita. Deus faz a promessa, mas Ele também nos fortalece para que a gente possa vivenciar esta promessa. Deus, Ele tem responsabilidade, como eu iniciei esse vídeo dizendo para vocês. Não pense você que Deus vai fazer a promessa hoje mesmo vai se cumprir. Não, quem tem promessa de Deus sabe o que eu estou falando. Demoram-se meses, anos para acontecer algumas coisas na nossa vida e a gente não compreende. Muitas vezes nos questionamos e perguntamos até a Deus. Indagamos até o Senhor. O Senhor é tão poderoso, por que o Senhor ainda não fez? Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Em um segundo acontecer, por que ainda não aconteceu? E Deus trouxe resposta te dizendo, é porque eu estou te preparando. É porque eu estou te dando estrutura. Eu costumo, irmãos, a observar a palavra que menciona o nascimento de Jesus e que fala de cada fase que ele passou. Jesus passou por cada fase. Ele não pulou etapas. Nós precisamos entender que tem etapas a serem vividas até o cumprimento da palavra. Até o Senhor fazer coisas grandes. Primeiro Ele nos dá estrutura. Primeiro Ele nos prepara. Primeiro Ele nos alicerça. Pra a gente não cair, não tropeçar, não se ensoberbecer, não empinar o nariz. É assim que Deus faz. Ele quebra, Ele moe, mas também Ele refaz. E pessoas aqui estão passando na fase de ser refeito. Você já foi quebrado. E agora o Senhor está te refazendo e dizendo para você, agora sim, você está tendo estrutura para receber. Agora sim, minha filha, eu não esqueci do que eu lhe falei, não. Agora eu posso cumprir o que eu lhe disse. Agora eu posso começar a cumprir parte da promessa, porque você tem estrutura para receber. Deira, bandurica e arrasto. Eram 153 grandes peixes. E Pedro conseguiu ali, irmãos, arrastar a rede não rompeu. Tinha estrutura. Todo o processo, irmãos, é Deus dando estrutura. A gente podia muito bem agradecer diariamente pelos processos. Muitas vezes escolhemos murmurar, questionar e até mesmo endurecer a cerviz, né? Mas isso não é bom pra gente, não. Isso aí só atrapalha o que Deus tem na nossa vida. O que nós precisamos fazer é diariamente agradecer a Deus pelos processos. A gente precisava fazer isso todo dia. Deus, obrigada pelas etapas, pelas fases, pelos processos que eu não compreendo, porque eles me preparam, eles me dão estrutura. Não adianta Deus dar peixe grande se você não tiver estrutura para receber, que aí a rede vai romper, nem 8 nem 80. Tu não fica nem com a rede e nem com o peixe. Tá entendendo, irmãos? Deus prepara, Deus molda, porque Ele não quer que você se perca, minha filha. Porque vale muito mais para Ele a tua alma do que a promessa que Ele lhe fez. Ele lhe ama. E é por isso os processos. É por isso que Pedro precisava receber estrutura. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Deus estava te preparando. Ele não estava preparando o milagre. Ele não estava preparando a pesca maravilhosa. Ele não estava preparando a vitória.
história, mas ele estava preparando, era você, porque tudo já estava preparado. Tudo sempre esteve preparado. Antes de Deus te fazer a promessa que Deus ia restaurar, que Deus ia abrir a porta, que Deus ia prosperar, que Deus ia dar crescimento, que Deus ia fazer as coisas impossíveis acontecer na sua vida, ele já poderia, irmãos, fazer. Mas ele primeiro trabalha, ele dando estrutura. Porque tudo já está preparado. Mas você, às vezes, não está. Às vezes o problema está na gente, irmãos. E a gente quer olhar para um lado e para o outro e culpar a Deus. Por que Deus não cumpriu ainda? E Deus está dizendo, é por causa de você mesmo. É por causa do velho homem que às vezes quer voltar. É por causa dos velhos hábitos que muitas vezes você não deixa. Eu tô te moldando. Aí quando eu ver que você está preparado, você vai ter uma pesca grandiosa. Pedro estava recebendo da parte dos céus algo grandioso, porque agora ele estava preparado para receber. Se prepare, Pedro. Se prepare, meu irmão e minha irmã, porque tem coisas grandes chegando. O processo lhe preparou. Foi dolorido? Foi. Deu vontade de parar? E como, hein? Tinha dias que você se arrastava. Tinha dias que você dizia, se não fosse o Senhor que me sustentasse, se não fosse o Senhor que me erguesse, se não fosse o Senhor que fosse na minha vida, eu não suportaria. Pessoas aqui disseram isso para Deus e realmente era verdade. Se não fosse Deus na tua vida, você não estava aqui. Foram processos que Deus te sustentou. Foram processos que Deus te fez dependente dele. Nós temos que entender que não é nada sobre a gente, mas é sobre a dependência que temos em Deus. É sobre ele, não sobre nós. Pedro precisava entender que ele não era melhor que ninguém. Pedro precisava ser quebrado, passar pelas fases. Porque coisas grandes o Senhor tinha na vida dele. E o Senhor não poderia entregar coisas grandes a quem é cheio de si. O Senhor não poderia entregar coisas grandes a quem costumava resolver as coisas da própria força do braço, do próprio jeito, aquele que achava que sabia de tudo, que tudo se metia para falar. O Senhor sabia que ele não tinha estrutura para receber. Por isso Deus o preparou. Deus está te preparando para você receber o que Ele tem para sua vida. Não se preocupe, porque o Senhor manda te falar que não vai tardar mais. Houve uma pesca maravilhosa. Essa é a segunda pesca maravilhosa. Que a primeira foi no início do chamado do ministério de Pedro. A segunda foi quando Pedro já estava apto. Você já está quase apto. Já está chegando o tempo de uma grande pesca. Já está chegando o tempo do cumprimento da palavra de Deus e de coisas grandes acontecerem na sua vida. Declare comigo, eu creio que está chegando o tempo de coisas grandes na minha vida. Eu creio que está chegando o tempo de coisas grandes na minha vida. Deus estava te dando estrutura para você viver os propósitos dele, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer pelo cumprimento, Pai, das tuas promessas, porque o Senhor é o Deus que fala e cumpre, que confirma, que testifica, mas que primeiramente dá estrutura, Senhor. O Senhor não vai entregar promessas, sonhos, projetos, coisas grandes, Pai, na vida de pessoas que não têm estrutura, na vida de pessoas, Pai, que não vão suportar, meu Deus amado, o peso na rede e vão acabar rompendo. Tu sabes, meu Senhor, a nossa estrutura. O Senhor conhece a cada um. E o Senhor está falando através dessa palavra, meu Pai, de maneira clara, meu Senhor, que o Senhor vai cumprir a promessa, porque pessoas aqui já receberam a estrutura, porque pessoas aqui já foram moldadas, já foram fortalecidas para viver o projeto, para viver aquilo que o Senhor designou, Pai. Não era um castigo, mas era uma preparação do Senhor. O milagre sempre esteve preparado, antes o Senhor primeiramente estava preparando os teus filhos, moldando, lapidando, trabalhando no caráter, no temperamento, na forma de ser, de agir, de pensar. Ah, Pai, o Senhor estava fazendo um vaso novo, mas agora, Pai, o Senhor me mostra que pessoas aqui já têm estrutura, o Senhor me revela que pessoas aqui já estão prontas para viver o teu projeto. Obrigada, Senhor. Obrigada por cuidar de nós detalhadamente.
Oh, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor possa curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganho na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, meu Senhor, e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido, Senhor, seja visitado e que haja testemunho em nome de Jesus, meu Pai, que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Todo este processo era Deus te preparando, era Deus te dando estrutura para que você pudesse viver o que Ele determinou para a sua vida. Ninguém pode invalidar as bênçãos na vida daqueles que Deus escolheu, mas primeiramente Deus estrutura para você receber. Até para receber as bênçãos, irmãos, Deus primeiramente, Ele nos prepara. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.